Farelos? Farelos musicais. Fala aí, você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e esse aqui é o Farelos Musicais, o podcast que interpreta letras de músicas, poesias de músicas, para conversar sobre cotidiano, toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com. Pois é, no último final de semana a gente viveu a Páscoa, né? Foi comemorado aí no dia 4 de abril, e então hoje é dia 8 de abril, poucos dias depois, a gente passou aí por esse dia que se refere à ressurreição de Cristo, 3 dias após a sua crucificação, né? Então, ele que veio ao mundo aí morreu para nos salvar, segundo a tradição cristã. Eu queria usar essa temática para escolher o programa de hoje. Eu coloquei para mim esta pergunta: qual canção nacional, porque era um episódio de canções nacionais, que eu poderia trazer que falasse sobre ressurreição, por exemplo? E aí acabou caindo na ideia de falar de Capital Inicial, porque é uma banda que já passou por uma espécie de ressurreição. Mas dentro do repertório do Capital Inicial tem uma música perfeita. Até surgiram outras candidatas no meio do caminho aí, mas eu fiquei na escolha original, que foi a canção Fátima, que se presta muito bem para esse papel de falar sobre ressurreição, porque cita claramente aí até a palavra e fala um pouco da ideia, né, de que a gente está vivendo tempos tenebrosos aí em termos religiosos, mas principalmente eu diria em termos éticos e morais. A própria banda, como eu já falei, também teve uma ressurreição própria, né? Ela teve um sucesso relativo nos anos 80, quando ela surgiu. Para mim, na minha opinião, era uma banda ainda do segundo escalão ali do rock nacional dos anos 80, porque tinha o primeiro escalão ali, que era RPM, Legião, Paralamas, Engenheiros, enfim, e Titãs, né, e tal. E eu acho que Capital estava ali entre o primeiro e a segunda prateleira dessa época aí, mas eles praticamente sumiram dos holofotes nos anos 90, né? E o Dinho chegou até a sair da banda e tal. E aí no final dos anos 90 teve a ressurreição, aí eles voltaram em grande estilo, uma força, uma vitalidade incríveis, e culminou ali no ano 2000 no lançamento do seu Acústica MTV, que foi um sucesso absurdo. E aí isso impulsionou eles, né? Uma fênix surgida das cinzas, por que não? O próprio Dinho, inclusive, virou uma espécie de meme com essa ideia de ressurreição. Ele é o nosso Highlander do nosso rock nacional, o Dinho Ouro Preto, vocalista da banda, líder do grupo. Ele agora, por exemplo, na pandemia do Covid, ele chegou a pegar Covid e foi até isso que motivou o meme, né? Estamos vivendo a época dos memes. E ele tinha pego também, tinha notícia dele na época da gripe suína, ele já pegou dengue, ele já caiu do palco e foi parar numa UTI. Nessa UTI ele acabou tendo infecção hospitalar, enfim. O bicho realmente já foi testado de todas as formas, ele não morre. Então, também Dinho é um exemplo, além da própria banda, além da canção Fátima, daqui dos nossos temas de ressurreição. Acho que é uma escolha perfeita para o momento. Então é isso, a gente vai falar da carreira da banda, que é a primeira vez que eles aparecem por aqui, a gente dá uma cobertura um pouco da trajetória da banda, e depois a gente vai falar da letra de Fátima, nessa temática aí religiosa que estamos vivendo. E eu aproveito para pedir para vocês seguirem os Farelos Musicais em todas as redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify. Você pode inclusive seguir o programa Farelos Musicais, porque no mais é o site Esfarelado que tem mais conteúdo. Então você entra em esfarelado.com ou esfarelado.com.br, você que sabe, e lá na parte superior, no topo, tem link para todas as redes sociais. Então é o jeito mais fácil de você chegar. No post tem link. Então assim, não deixa de seguir a gente aí, trocar ideia lá no Twitter, @oesfarelado. É um bom lugar também para você sugerir temas, músicas, artistas aqui pro Farelos Musicais, a nossa FM, a nossa análise de letras de músicas. Então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre a banda Capital Inicial, mais uma das bandas do rock nacional dos anos 80 que surgiu em Brasília. É a banda dos irmãos Flávio Lemos e Fê Lemos. Ela foi criada em 82, né? Foi até aí uma banda filha, de certa forma, de uma banda anterior dos irmãos com o Renato Russo, a banda chamada Aborto Elétrico, que eles tinham de 78 até 81.
além dos dois, né, do Flávio, do Fê e do próprio Renato, tinham também o André Pretórios, que é um rapaz aí da África do Sul. Essa galera tudo era filha de diplomata, era tudo filhinho de papai. E o Ícaro Ouro Preto, que é irmão do Dinho Ouro Preto, também fazia parte do Aborto Elétrico. Então essa era a galera, esse quinteto aí. O Renato começou tocando baixo, depois ele virou guitarrista e vocalista e tal. Inclusive, até assim, para quem gosta dessa história aí do rock nacional, desse movimento dos anos 80 e principalmente desse movimento brasiliense, o Aborto Elétrico é realmente uma inspiração ali, foi de onde as coisas surgiram. E uma música do Aborto Elétrico, que foi gravada depois pela Legião Urbana e depois também pelo Capital Inicial, é Que País é Esse? Né? Que já foi tema aqui de programa. Falar nisso é um exercício que eu sempre tento fazer quando estou montando o roteiro do programa, de encontrar referências com programas anteriores, até para motivar você que está ouvindo a procurar ouvir outros programas aqui dos Farelas Musicais. Se você chegou aqui para ouvir sobre Fátima, sobre Capital Inicial, saiba que tem várias outras músicas relacionadas de alguma forma à Capital que eu vou hoje sugerir para você ouvir também. A primeira é essa, Que País é Esse? Que o próprio Capital gravou, e na versão do Capital Inicial tem a famosa resposta do público, né? É ali que a coisa materializou, né? A porra do Brasil como sendo a resposta para essa pergunta, né? Então, se você voltar lá no episódio 101, você vai ouvir a nossa opinião aqui dos Farelas Musicais, do Paulo Farelo, sobre Que País é Esse? E não é o único programa que teve Legião Urbana. Legião Urbana também fez parte lá do episódio 51, que eu falei de pais e filhos. Então é correto dizer que o Aborto Elétrico pariu a Legião Urbana e também pariu o Capital Inicial. Inclusive, parte do repertório da banda foi usado pela Legião e outra parte pelo Capital, incluindo a própria Fátima, que também é uma composição do Aborto Elétrico. Inclusive o Dinho era tão fã da banda, sabia todas as músicas de cabeça e tal, do Aborto Elétrico, que ele assistia os shows, tinha cassete do Aborto Elétrico, inclusive, e ele é que foi um cara que quis gravar, né? Então ele ficava incentivando a banda a gravar as músicas do Aborto Elétrico, e foi por conta disso ali que eles começaram a aproveitar o repertório do Capital, incluindo aí canções da época do Aborto Elétrico, né? Então, essa própria música Fátima tem até uma anedota engraçada sobre a composição dela, né? Que era uma parceria do Flávio, que é o baixista, com o Renato Russo, que é o letrista da música. Então a gente está analisando mais uma letra do Renato Russo hoje aqui, né? Por que não? E aí disse que eles ensaiavam na casa lá do Flávio e do Fê, e o Renato vinha pensando em letras, em ideias e tal, no ônibus, né, até chegar lá. E quando ele chegou, ele estava um pouco com a ideia dessa música na cabeça, e o Flávio estava ensaiando, treinando ali, na verdade, no baixo, a batida. E ele gostou, o Renato gostou, e falou assim, não, deixa eu encaixar que eu estou pensando nessa métrica aí. Continua tocando, não para não. E segundo os integrantes da banda, ele escreveu ali na frente deles a letra toda, e encaixou perfeitamente na métrica, e foi uma composição ali que saiu de uma vez, né? Então a letra que a gente vai analisar hoje, em princípio, foi escrita ali durante, sei lá, 20, 30 minutos. É isso aí. O Dinho entrou então pro Capital já para assumir os vocais. Na formação atual do Capital Inicial, a gente tem o guitarrista Ives Passarel, mas ele é um substituto lá do membro fundador, que é o Louro Jones. Então a banda original tinha os irmãos, o Dinho e o Louro Jones na guitarra, hoje em dia substituído aí pelo Ives Passarel. O grupo começou se apresentando na época da formação, ali em 82, na cena brasileira, depois começou a ganhar espaço em outros palcos nacionais e tal, até ter o seu primeiro contrato e lançar em 86 o seu primeiro álbum, batizado de Capital Inicial. É onde tem Fátima. A canção de hoje é essa versão que a gente vai analisar. Mas ali tinha alguns outros espólios do Aborto Elétrico, como Música Urbana, que é aquela que começa contra todos e contra ninguém, e parará. E, inclusive, essa música tem uma outra anedota aí pessoal engraçada. Eu sempre fui um grande fã da Legião Urbana, e até por influência da minha irmã mais velha, né? E a gente ouvia muito nos anos 80 e tal, e tinha uma música da Legião que era Música Urbana 2. E eu conhecia tudo da Legião Urbana e tal, e eu não sabia que não tinha nenhuma música gravada pela Legião chamada Música Urbana. Eu falava, mas por que o Renato batizou essa música de Música Urbana 2? E tentava achar um motivo para chamar Música Urbana 2. E o motivo é porque existia uma música urbana que fez parte do Aborto Elétrico, que ficou com o Capital Inicial e que foi gravada por eles. Eu não conhecia esse álbum na época. Isso foi um grande dilema na minha cabeça de jovem criança e adolescente, sem entender por quê. Era pré-internet. Música Urbana 2 era o nome da música. Enfim, tem também Psicopata,
versos divertidos como essa vida me maltrata, estou virando um psicopata, que bons tempos, hein? Veraneio Vascaína, que também é spoiler do Aborto Elétrico. Teve outras músicas aí, repertório próprio já do Capital, como Leve Desespero, né? O álbum fez muito sucesso, atingiu aí vendagem de platina, que significa 250 mil copies, e isso aí realmente chamou atenção, tanto que o Capital daí começou a lançar, até por pressão de gravadoras, álbuns consecutivamente todos os anos a partir de 86. Então lançou em 87 seu segundo álbum, chamado Independência, com os hits Independência e Descendo o Rio Nilo. Independência é aquela música que fala: procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Que mensagem atual, né? A gente deveria hoje também buscar a nossa independência dessa massificação idiotizante que a gente tem vivido e acreditar mais na distância entre nós como solução para os nossos problemas. Bom, essa é a mensagem lá de 87. Em 88 eles lançaram seu terceiro álbum, Você Não Precisa Entender, que teve como hits Pedra na Mão e Fogo. É tão certo quanto calor do fogo. Eu acho o Dinho um cantor extremamente manhoso. Me irrita um pouco o jeito que ele canta as músicas, mas enfim. Pedra na Mão é aquela que tem: quem planta vento colhe tempestade, pedra no chão é topada, pedra na mão é porrada. Enfim, músicas aí super leves. Tem uma curiosidade já, aproveitando meu hobby. Esse álbum de 88, Você Não Precisa Entender, a Marina Lima, a grande Marina Lima, fez vocais, backing vocals em duas faixas, Rita e Limite. Limite, inclusive, é quase que uma salsa. Então, você que gosta de Marina Lima, e eu gosto muito, ela já foi abordada aqui no programa no episódio 77, em parceria, inclusive teve convidado especial, a minha amiga Belle Félix fez comigo, foi no mês das mulheres do ano passado, e a gente falou sobre Mesmo Que Seja Eu, que ficou incrível essa análise, vai lá e olha para você confirmar. Em 89, quarto álbum consecutivo, chamado Todos os Lados, em que eles realmente atiram para todos os lados com os seus hits. Mickey Mouse em Moscou, uma composição do Alvin L, que é uma música sobre a queda do Muro de Berlim, que tem aquela... Tem um verso muito divertido nessa música, fala: quem são esses homens que vivem atrás da cortina? Olha que sacada. Essa música também tem um trecho que tá cantado ao contrário, eles gravaram e daí colocaram na música ao contrário. É bem interessante ali como música de teoria da conspiração, né? Tem Belos e Malditos, que é uma letra do Renato Russo, que eles também regravaram em 89. Fizeram uma parceria com o Humberto Gessinger do Engenheiros do Havaí, então cheio de parcerias né, naquele momento, com uma música chamada Olhos Abertos. Se você gosta de Gessinger e você gosta de Engenheiros do Havaí, então não deixe de ouvir. O episódio 63 foi a primeira passagem deles aqui pelas Farelas Musicais, com o Piano Bar, mas eu também falei recentemente sobre Engenheiros, com a canção Ninguém Igual a Ninguém, que é de 93, mas que eu fiz uma análise dela, considerando que ela está falando sobre a pandemia do coronavírus, e ficou muito, muito atual, sabe? A letra dela funciona para falar do que a gente está vivendo hoje em dia. Ouve aí, episódio 121. Enfim, esse álbum de 89 Todos os Lados fez sucesso de crítica, mas não vendeu quase nada. Era um momento ali no Brasil que estava em crise absurda, né? Era a época aí que as eleições da democratização, mas aquele momento de inflação maluca, logo em seguida veio o Plano Collor, confiscando poupança e tal. Então, por esse lado, a crise econômica não favorecia. Por outro, em termos culturais, foi o momento da ascensão do sertanejo que tomou conta. Então o rock já estava vivendo aí uma espécie de decadência. Em 90 eles nem lançaram um álbum, quebrando aí o ritmo, mas em 91 lançaram Eletricidade, que é um álbum que teve a versão deles para The Passenger, do Iggy Pop, que na versão deles se chama O Passageiro. Uma música bem bacaninha, inclusive. Ficou legal a versão. Eles também lançaram Cai a Noite. Eu gosto muito dos versos de Cai a Noite, que é: cai a noite na cidade, vinda de lugar nenhum, e o dia vai embora, indo para lugar algum. Olha que niilismo belíssimo, né? Mas enfim, eles começaram uma outra tradição nesse momento aí, participando do Rock in Rio versão 2, que aconteceu em 91. Olha que legal. Então, Capital fez parte aí do Rock in Rio 2. Isso é uma tradição porque eles começaram a tocar em todos os Rock in Rios daí pra frente. É impressionante, né? Em 93 eles se desentenderam, a banda, o Dinho com os irmãos Lemos, e o Dinho vazou. Aí em 95 saiu um álbum chamado Rua 47, é o sexto álbum da banda, o único sem o Dinho, né? Foi o Murilo Lima que assumiu os vocais. São 11 faixas. O que eu posso dizer sobre esse disco? Que nem inclusive está disponível nos streamings. E eu não conheço, nunca ouvi. O que eu posso dizer é que eu dei uma pesquisada. E esse álbum, dessas 11 faixas, nenhuma delas
Na verdade, uma delas, eu vou falar. De 95 é o ano do álbum em diante, teve lançamento de 3 compilações e 4 álbuns ao vivo. São momentos ali que a banda olha pra trás, olha pro seu repertório, escolhe algumas músicas e canta nos shows ou na versão ao vivo, ou faz parte ali das compilações. Sendo que dessas compilações, 2 delas são álbuns duplos, ou seja, cabia 20 e tantas músicas. Sabe quantas músicas desse álbum, Rua 47, fazem parte dessas compilações? Só uma música, uma única música teve essa honra. A música chamada Projetos Engavetados. E ela apareceu em um único álbum desses 7 de ao vivo e compilações. Um único álbum, que é o álbum Capital Inicial ao vivo de 96, que também tem Murilo Lima nos vocais. Quer dizer, o Dinho nunca cantou nenhuma música desse álbum. Realmente ele acha que esse álbum não existiu. É até engraçado. Bom, o fato é que em 98 o Dinho voltou. E aí foi justamente o ano em que eles começaram a celebração dos 15 anos da banda. Eles consideram ali 83 como ano inicial. E lançaram em 98, além de fazer turnê de comemoração, o álbum Atrás dos Olhos, que trouxe uma música chamada O Mundo, que fez bastante sucesso. Foi uma espécie aí de, olha o tema do programa de hoje, ressurreição, isso mesmo. Foi a primeira ressurreição aí do Capital Inicial, né? Então, O Mundo teve 5 indicações lá no VMB, o Video Music Brasil Awards. Aquela música que falava que se eu for ligar pro que vão falar, eu não faço nada, né? Esse é o refrão da música. Tem também Eu Vou Estar, Eu Não Vou Pro Inferno, Não Iria Tão Longe por Você. São versos divertidos os do Capital, né? Mas ele também não vai pro céu porque ele não é tão bom assim. Então é uma figura. O fato esse álbum e o sucesso que ele trouxe em 98 permitiu que eles gravassem algo que estava super na moda na época, fazia um sucesso absurdo, o seu próprio acústico, o Acústica MTV, que foi lançado no ano 2000 e ganhou 3 vezes platina. É um absurdo, platina triplo. Esse álbum fez sucesso muito, muito grande. São 14 faixas, todas elas viraram hits. É impressionante o poder que tinha esse acústico MTV nessa época. Teve participação do Kiko Zambianchi, porque eles gravaram Primeiros Erros. Ficou um clássico absurdo do Capital, né? Maior do que já tinha feito sucesso na vida do Kiko. Foi ter cedido e participado, inclusive ele canta junto Primeiros Erros no álbum ao vivo Acústica MTV. A própria Eu Vou Estar, que foi lançada aí no álbum anterior, né, de 98, tem uma participação com a maravilhosa Zélia Duncan, que também faz parte aí das comemorações de Dia das Mulheres do ano passado, de 2020. No episódio 75 eu falo sobre Sentidos da Zélia Duncan, então vai lá e ouve, que também tá muito, muito legal. Como eu falei que virou tradição, em 2001 eles participaram do Rock in Rio 3 e fizeram um show para 250 mil pessoas. Se isso não é uma ressurreição, 3 anos depois aí da volta do Dinho, 3 anos, 3 dias, tá quase tudo igual, eu não sei mais o que pode ser. No ano seguinte, em 2002, lançaram Rosas e Vinho Tinto, e aí lançaram a sua versão de A Sua Maneira, que é uma regravação de Música Ligeira, que muita gente acha que é dos Paralamas, mas na verdade, tanto os Paralamas quanto o Capital Inicial fizeram versões da música original chamada de Música Ligeira, que é dos argentinos do Soda Stereo, uma banda argentina que lançou de música ligeira. Inclusive o Capital não só fez a sua versão em português, chamada A Sua Maneira, como gravou a versão em espanhol também no mesmo álbum. Rosas e Vinho Tinto tem a versão em espanhol de música ligeira, digamos, uma regravação original. É ali também que tem uma música chamada 4 vezes Você, aquela que fala: o que você faz quando ninguém te vê fazendo o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. E isso me lembra a música do Raul Seixas, que é Paranoia. Então, entendedores entenderão. Tem também Olhos Vermelhos, tem mais. Esse disco também fez bastante sucesso. Eles aproveitaram o hype do Acústica MTV para continuar ali na crista da onda. Aí em 2004 lançaram Gigante. Esse já fez bem menos sucesso. A principal música, a música de trabalho, é uma regravação também de uma banda francesa chamada Lerita Mitsuko, que tinha uma canção chamada C'est Comme Ça, que na verdade quer dizer é assim que é, e C'est Comme Ça soa como Sem Cansar, e eles fizeram esse nome, essa tradução maravilhosa, Sem Cansar, de C'est Comme Ça, e tamo junto. Em 2005 eles lançaram o especial do Aborto Elétrico, só regravações do Aborto Elétrico, incluindo aí o 10º álbum da banda, o 10º álbum de estúdio da banda, e aí eles incluíram tantas versões de músicas que eles já tinham gravado, olha aí, mais uma versão de Fátima, né, como também músicas que eles não tinham gravado ainda, nem a Legião, e também as músicas que a Legião tinha gravado, como Química, TED com um T bem grande pra você, Geração Coca-Cola. Então tem músicas do repertório originalmente da Legião
que era do Aborto Elétrico, músicas que o próprio Capital tinha gravado, como a própria Fátima, e músicas novas. Então um álbum bem legal para quem quiser conhecer esse período aí do Aborto Elétrico, lançado em 2005, o álbum especial Aborto Elétrico. Em 2007 eles lançaram Nunca Disse Adeus. Em 2008, Multishow ao vivo, comemoração aos 25 anos de carreira. Fizeram show em Brasília, no dia do aniversário da cidade de Brasília, para 1 milhão de pessoas. Aproveitaram até para cantar Mulher de Fases dos Raimundos e fizeram assim um show para 1 milhão. Não é pouca coisa não, é gente pra caramba. Parabéns aí pro Capital Inicial, 25 anos de carreira em 2008, 35 anos em 2018. Então aí, bem vivos. Em 2010 eles lançam Das Capital, que é o nome do famoso livro do Karl Marx, O Capital. E tem a ver aí um pouco com o nome da banda também, um bom trocadilho. E sabe qual que é o nome da primeira canção desse disco? Ressurreição. Olha só. Então mais um assunto aí que daria para abordar no programa de hoje, né? Aproveitando a temática do programa de hoje, que é o programa de Páscoa. Olha só como é que a música abre. Olha que versos divertidos também. De coroa de espinhos, dormindo no volante. Bem aí, modernizando um pouco a ideia do Cristo de hoje em dia. As músicas que mais fizeram sucesso nesse álbum são Depois da Meia-Noite, Como Se Sente, Vivendo e Aprendendo. Vivendo e Aprendendo também tem um verso que eu gosto, que é Olhando o Futuro e Prevendo o Passado. Que é um pouco do que a gente está fazendo hoje, né? A gente sabe que hoje a gente está vivendo um momento atípico, totalmente absurdo que a gente está vivendo. Então a gente sabe que hoje as pessoas vivem uma realidade paralela, muitas delas. Então a gente acaba fazendo o que ele está falando nessa música. A gente está olhando para o futuro e falando, olha, os historiadores daqui 30 anos vão olhar para trás, vão falar como que aconteceu tal coisa, vão tentar explicar esse evento desse jeito. Então a gente olha para o futuro e tenta prever o passado, como o passado vai ser visto. O que aconteceu também nessa época aí? Em 2011, eles voltaram para o Rock in Rio, abriram o show dos americanos Red Hot Chili Peppers. Em 2012 lançaram um álbum novo, Saturno, que inclusive aí tem uma homenagem. A música de trabalho era Lado Escuro da Lua. E Lado Escuro da Lua nos faz lembrar, se você traduzir para o inglês, Dark Side of the Moon. E Dark Side of the Moon nos remete naturalmente aos britânicos do Pink Floyd. E eu tô aqui para fazer esse tipo de referência. Já falamos de Pink Floyd aqui nos Farelas Musicais. Você volta ali para o episódio 86. E eu falei desse grande sucesso da banda inglesa, Another Brick in the Wall, parte 2. Né? Atirei o pau no gato. É isso mesmo. Também tem outra música aqui desse álbum de 2012 que daria para tentar trabalhar hoje, que é o Cristo Redentor. Saquear Brasília, uma música que também fez sucesso e é divertida. Aí em 2013 teve Rock in Rio e tava lá de novo os Capitais Iniciais, abrindo pro show do Muse. Sabe quem que tava lá assistindo o show do Muse? Eu fui pelo Muse, acabei ouvindo Capital. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Eu não sou um grande fã de Capital, mas já vi Capital várias vezes ao vivo. Né? Então vai para um festival, vai para algum show para ver alguma banda, eles estão lá no meio e se apresentam e você ouve de quebra, e eles são muito bons de palco, diga de passagem, né? Então eu assisti o show deles no Rock in Rio de 2013, mas eu ouvi também o Muse, que eu tava mega empolgado com o Muse. Gosto da banda, né? E até já fiz 2 episódios de Muse. Temos o episódio 24, que eu falei de Knights of Kidonia, e o episódio 76, Apocalypse Please, que era ali o comecinho da pandemia. Eu trouxe Apocalypse Please para falar de pandemia, que tem sido um assunto recorrente aqui nos programas, né? Em 2014 eles lançaram um álbum chamado Viva a Revolução, que sim, é um álbum a respeito das manifestações de 2013 aqui no Brasil, que começou de um jeito bem popular e tal, e terminou, se é que terminou, de outro bem diferente. Para você ter uma ideia da inocência deles na percepção do que estava acontecendo, e eu acho que de muitos, né? A primeira canção se chama Melhor do que Ontem. E tenta olhar para o que está acontecendo no mundo, no Brasil especialmente, agora, em 2021. Compara com 2013, que já tinha problemas, mas compara e diga pra mim se tá pior realmente. Então assim, melhor que ontem, será? Né? Nada como olhar pro futuro e prever o passado, né? Coisas difíceis de serem feitas. Eles resolveram fazer um novo acústico em 2015, foram para Nova York, gravaram o acústico, inclusive chama Acústico New York City. É um álbum duplo. Teve participações aí de Lenine e Seu Jorge, os dois merecedores de programa aqui. Não temos ainda programa sobre os dois, mas merecem. E não é uma reedição do Acústica MTV, nem faria sentido. Eles privilegiaram canções lançadas de 2000 em diante, canções desses álbuns mais recentes. Muito legal. Tanto legal que em 2017 eles voltaram pro Rock in Rio de novo, fizeram um show megalomaníaco, foi eleito melhor show nacional daquele ano. Em 2017, o show deles no Rock in Rio. Em 2018, o álbum de estúdio mais recente, chamado Sonora, cheio de parcerias
com novos nomes aí do rock brasileiro, né? Então eles têm, por exemplo, Parado no Ar, que é uma parceria com o Scaling, que já passou aqui pelos Farelos Musicais. Lá no episódio 19 eu falei de heteronomia. Então o Scaling já passou por aqui e eu falei deles, por incrível que possa parecer, logo no comecinho, em 19º programa, eu tava lá já abordando o Scaling. Mas eles também gravaram Invisível em parceria com Far From Alaska, que é uma banda que eu curto pra caramba, apresentado pelo meu amigo Ted. Também gravaram Velocidade com CPM 22, Universo Paralelo com o Lucas Silveira, que se você não ligou o nome à pessoa, Lucas Silveira é o líder, o vocalista, o principal nome do Fresno. E Fresno já passou aqui pelos Farelos Musicais. No episódio 97 a gente falou do A Rocha Mais Triste do Mundo. Muito legal, com meu amigo Guilherme. Vale a pena conferir esse álbum, o último álbum de estúdio do Capital aí, o 2018, lançaram Sonora, cheio de parcerias interessantes. Saiu agora em dezembro de 2020, bem recente, uma versão acústica da canção Incondicionalmente que eles gravaram. É um single, de certa forma, aí, mas vale conferir coisa nova do Capital. É um pouco triste, é um pouco melancólico, se você olha no Spotify, por exemplo, quais as músicas mais tocadas da banda, e o primeiro lugar disparado é Primeiros Erros, que na verdade é do Kiko Zambianchi. Então eles deram vida, outra ressurreição aí, né, que eles proporcionaram para o Kiko Zambianchi com essa canção. Tá lá em primeiro disparado. E em segundo lugar vem A Sua Maneira, que também é uma regravação. É só em terceiro que aparece Natasha. E essa sim uma composição aí original da banda, né? E se você olha no top 10, ainda tem O Passageiro, que é outra gravação aí do Iggy Pop, uma versão. E mais duas versões diferentes de A Sua Maneira e de Primeiros Erros. Quer dizer, mais da metade das músicas não são composições próprias. Eu acho isso até assim, um pouco engraçado, mas um pouco injusto com a banda aí, que tem vários hits muito legais e boas sacadas. Eu não sou um grande fã, mas eu consigo apreciar o fato deles fazerem um pop rock divertido, agradável. Então assim, tem uma energia legal, né? Então sustenta um show. É isso. Vamos falar então de Fátima, vamos entrar aqui nesse trecho final do programa em que a gente vai analisar a letra da canção. A gente vai usar aqui para analisar a versão original lá de 86 do álbum Capital Inicial, mas Fátima aparece em todos os shows ao vivo, então tem vários registros da canção diferentes, mas eu vou usar essa. Ela tem uma temática religiosa, né, evidentemente, então a Fátima da letra é a Nossa Senhora, a Virgem Maria, que para quem crê, teve uma série de aparições nos anos 1916, 1917, lá na cidade de Fátima, em Portugal. Então, Nossa Senhora de Fátima, por conta dessas aparições ali para 3 crianças, né, que teriam avistado em várias ocasiões, né, uma entidade ali que seria a Virgem Maria, né. A canção se inspira um pouco nessas aparições. Eu acho que ela tenta, principalmente no ponto de vista do eu lírico, quem está cantando, quem está falando. É como se fosse uma aparição falando pra gente também, né? Alguém, um anjo vindo dos céus, talvez até o próprio Jesus, tem um trecho ali que sinaliza um pouco nessa direção, se dirigindo a nós, os humanos, aqueles a quem ele veio salvar, se for ele quem é o eu lírico, né? Então a música é um pouco isso, é uma aparição, uma nova aparição de uma entidade para nós aqui, as crianças que estamos aqui tendo esse momento de vidência, tentando entender os sinais divinos, como que eles podem nos ajudar e nos salvar novamente. A música tem uma introdução ali por volta dos 20 segundos, até os 35 segundos é totalmente instrumental, mas a letra diz o seguinte: vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro para comprar sem se vender. E vocês armam os seus esquemas ilusórios, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Mas acontece que tudo tem começo. Se começa, um dia acaba. Eu tenho pena de vocês. Bom, aí é uma mensagem de perdição, de certa forma, né? Sinaliza que nós, a humanidade, estamos um pouco perdidos, vivendo pelas coisas erradas. E por que eu acho isso? Veja bem, primeiro parece que a gente perdeu o sentido da religião. A gente se vendeu para o capital. O nome da banda aparece de novo, né? Mas é fato, ele diz isso ali explicitamente na letra, quando ele fala que a gente não consegue dinheiro para comprar. Então, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está tentando dinheiro para comprar. Mas para a gente conseguir isso, a gente tem hoje um único jeito. A gente não consegue isso sem se vender. E aqui esse se vender pode ser 1000 coisas, né? Inclusive vender o nosso tempo.
que é a forma aí que hoje impera, né? A gente trabalha pelo dinheiro para poder sobreviver. Então, esse modelo é o que impera, né? É um modelo focado mesmo, as pessoas dependem muito dessa venda do seu tempo, do seu trabalho aí, para poder se sustentar. E a gente acha que é assim mesmo, né? Isso que é um modelo, né? Que nem sempre foi assim, mas hoje é assim que é. E isso é o que ele chama ali de esquemas ilusórios. São as formas que a gente racionalizou para justificar nossa forma de vida. Então a gente arma os nossos esquemas ilusórios. E aí a religião vai ficando cada vez mais distante, passa a ser algo até para ser usado para você inclusive ganhar dinheiro, né? Eu tenho uma posição bastante crítica quanto às religiões, nada contra a espiritualidade, nada contra mesmo. Mas eu vejo o quanto que a fé das pessoas é usada como produto e é explorada por mercantes, né? Pessoas ali interessadas em extrair dinheiro da galera mesmo. Isso aí tem vários e vários exemplos, né? E aí a gente não acredita mais nem na própria criação divina. Ele fala, a gente continua só fingindo que o mundo ninguém fez. E aí, se essa entidade está se dirigindo a gente, ela é uma entidade, um anjo ou o próprio Jesus, evidentemente, nesse cenário, nesse contexto, foi Deus quem fez o mundo. A gente começa a perder isso de vista. Ao mesmo tempo que, curiosamente, a gente espera uma intervenção divina. Então a gente espera que alguém exterior a nós, né, alguém que transcende a este mundo, possa vir aqui acabar com tudo que está errado. Está errado no outro, né, porque todo mundo tende a se achar perfeito. Então a gente espera essa intervenção divina. Mas a gente está agora correndo contra o tempo, dado as coisas que a gente faz. E pensa bem com relação a como a gente vive a religiosidade nos dias de hoje. Se a gente olha para uma frase bastante surrada, bíblica, desfigurada hoje em dia, que é conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente pensa, por exemplo, em outra figura também amplamente explorada aí pela religião, que é a do falso profeta, olha bem para as nossas igrejas, dá uma olhada bem crítica para figuras como os nossos pastores, para várias figuras que se apoiam na religião, principalmente aí no meio político, né? Quando mistura religião e política, né? Ou seja, usa da religião para ganhar o seu voto. Pensa em figuras como Crivella, como Flor de Lis, Bispo Edir Macedo. Pensa na bancada evangélica, pensa na ministra Damares e nas mensagens que ela traz. Pensa no próprio presidente da República. Pensa nas tantas crianças vítimas de abuso pela Igreja Católica. Saiba assim que nada disso faz muito sentido. Essas pessoas são assim, bastante questionáveis em suas atitudes e muitas vezes usam o nome de Deus para atingir seus objetivos bem mundanos. Eu diria que Deus hoje, e já não é de hoje na verdade, mas que hoje é um dos principais motivos para ódio, para separação, para rejeição, para perseguição, até para morte. É impressionante o quanto se mata em nome de Deus. A gente assume que sabe o que Deus quer e Deus, para muita gente, quer o mal das pessoas, quer o ódio, quer punir. E isso não é a mensagem de Jesus, claramente. Quem é cristão não está encontrando a verdade, não é possível que esteja encontrando a verdade nesse tipo de mensagem pró-morte, pró-armas, por exemplo, né? Passa longe da mensagem cristã. E o tempo está correndo. Houve um começo, como diz a canção, e um dia haverá um fim. E aí, como dizem os profetas do Apocalipse, o fim está próximo? Pergunta. O que eu sei, e eu vejo na própria letra, é que quem olha de fora tem pena da gente, com certeza. E nós, que estamos aqui no meio de tudo, será que a gente tem pena da gente mesmo? Vamos ouvir. Vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender. E vocês armam seus esquemas ilusórios, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Mas acontece que tudo tem começo e se começa um dia acaba, eu tenho pena de vocês. A canção então seguirá com o seguinte trecho: e as ameaças de ataque nuclear, bombas de nêutrons, não foi Deus quem fez. Alguém um dia vai se vingar. Vocês são vermes, pensam que são reis. Não quero ser como vocês, eu não preciso mais. Eu já sei o que eu tenho que saber, e agora, tanto faz. Bom,
Aqui ele começa a falar justamente disso, da capacidade que o homem tem de destruir. A própria ameaça de ataque nuclear, as bombas de nêutrons, que ele ironicamente diz que não foi Deus quem fez, a gente tem até que resgatar um pouco aí, né? O final dos anos 70 ainda era um período de Guerra Fria, então a gente tinha essa ameaça nuclear muito presente, ela faz parte da música. Hoje em dia a gente percebe que, por exemplo, temos a pandemia aí, que também é gerada pelo impacto do homem e da sua marcha sobre a dominação da natureza, né? A ação humana, a industrialização, o desmatamento desmedido causam um aquecimento global e também provocam desequilíbrios ambientais que potencializam, inclusive, o contato com novos tipos de doença, né? Novos vírus, à medida que, né, a natureza vai sofrendo esse tipo de desbalanço. Então, essa capacidade do homem de destruir, ela continua, ela se transforma, mas ela continua, né? E, além do que, o próprio poder bélico dos países não mudou muito, e até mais e mais e mais países ingressam no poderio nuclear, né? E ele comenta ali, né? Alguém um dia vai se vingar. Então já tivemos ataques e essa presença desse poderio destrutivo vai ainda causar mais pena, mais dor. E aí, por exemplo, muito depois dessa canção, a gente viu, por exemplo, a retaliação lá com os ataques do 11 de setembro, matando lá, destruindo as Torres Gêmeas e todas as guerras que aconteceram depois disso e por aí vai, né? E aí esse ser, esse observador externo, né, possivelmente Jesus, eu acho que não diria esse tipo de palavra aqui, mas enfim, está dito: vocês são vermes, pensam que são reis. E isso é um desprezo por nós que eu digo que é justo, né? E por que eu suponho que possivelmente o eu lírico pudesse ser Jesus? Porque nós fomos feitos, segundo a tradição, a imagem e a semelhança de Deus. Então, por lógica, podemos dizer que quando Jesus veio ser humano, encarnou aí como um homem mortal, ele veio ser como a gente, e a gente como ele, né? Então, a gente se enxergar nele também era um dos propósitos, a gente poder enxergar essa luz, esse caminho da eliminação. E na letra, o eu lírico diz que não quer ser como nós, ele não precisa mais. Então, é como se ele já tivesse sido como nós, e agora ele não tem mais essa obrigação, esse fardo. E aí, por isso que eu acho que talvez Jesus possa ser o eu lírico da canção, porque ele agora não precisa mais, porque ele já nos salvou, ele já teve esse aprendizado, e ele inclusive fala sobre isso. Eu já sei o que eu tenho que saber, agora tanto faz, porque esse desprezo está lá. Ele olha pra gente e fala que a gente, enfim, não é merecedor do sacrifício, né? Não é merecedor do sacrifício que ele fez por nós, nos salvando. A gente hoje cai nos contos dos falsos profetas, a gente não tem empatia, a gente não tem compaixão, a gente não olha pelo outro, a gente vive ensimesmado, vive cheio de atenção ao nosso umbigo, né? Esse é um pouco aí o cenário do ser humano no moderno, muito preocupado com o próprio umbigo, nada preocupado com o próximo, né? Então imagina a mensagem cristã de oferecer a outra face, de não fazer com os outros que não quer que seja feito com a gente. Enfim, essas coisas já são só peça de texto bíblico, né? Não se aplicam mais na realidade. Então a gente é verme que acha que é rei. Vamos E as ameaças de ataque nuclear, bombas de nêutrons, não foi Deus quem fez. Alguém um dia vai se vingar. Vocês são vermes, pensam que são reis. Não quero ser como vocês, eu não preciso mais. Eu já sei o que eu tenho que saber, e agora tanto Então a gente vai agora para o último trecho da música, e aí ele cita explicitamente a questão das aparições em Fátima, né, para justificar aí o nome da música, e ele faz uma alusão direta a esse episódio. Então vamos ver o trecho da música aí que encerra a canção, que diz o seguinte: 3 crianças sem dinheiro e sem moral não ouviram a voz suave, que era uma lágrima, e se esqueceram de avisar para todo mundo que talvez tivesse um nome, era Fátima. E de repente o vinho virou água, e a ferida não cicatrizou, e o limpo se sujou. No terceiro dia, ninguém ressuscitou.
como eu disse, é uma alusão direta ali aos avistamentos da Virgem Maria em Fátima. Era uma época difícil em Portugal, na Europa, né? Tinha aí Primeira Guerra, era um período de ditadura em Portugal, muita pobreza. A presença do catolicismo era muito, muito, muito mais forte, mais pesada do que hoje em dia. Ainda tinha resquícios aí da época em que a igreja dominava, né? A forma de viver, a forma de pensar das pessoas. Então, essas crianças pobres e carentes viviam sob uma pressão religiosa e muito forte, né? Então, tô aqui sem julgar, né, como é que foram esses avistamentos. Tem muita gente que diz que foi fraude, tem muita gente que diz que foi simplesmente assim, esquizofrenia de certa forma das crianças. Tem gente que acredita, evidentemente. Então é um assunto controverso, mas aqui o Renato na letra, né, na letra traz um pouco isso como ironia, né? Que ele diz que 3 crianças sem dinheiro e sem moral não ouviram a voz suave que era uma lágrima. E quando ele fala isso, quando ele fala que a voz na verdade era uma lágrima, ele diz que a voz estava dentro deles, de certa forma, né? Era parte deles, era parte do corpo deles, era o próprio sofrimento deles, talvez, que fizeram com que esse avistamento não passasse disso, de algo que estava dentro deles. Então, uma visão aí irônica e não acreditando na aparição. A aparição essa que sim é a própria canção, né? Que sim é uma entidade comunicando-se com a gente, e falando que aquilo não passou disso. Tanto é que as crianças esqueceram de avisar para todo mundo que talvez o nome ali era Fátima, né? Essa lágrima, essa coisa interna era o que aconteceu em Fátima. Mas o que importa nesse trecho aqui é até a segunda parte, na minha opinião. Porque o que acontece hoje em dia, que a gente, como eu estava falando, teve essa falência moral. E hoje a religião, a gente já se esqueceu de quem criou o mundo, né? A gente tá aqui, vermes que se acham reis. Qual que é a realidade hoje em dia? A realidade é que não tem mais milagres, né? Os milagres acabaram. Quem um dia já foi limpo, agora é sujo. A água que antes se transformava em vinho, agora é o contrário, é o vinho que se transforma em água. A gente vê o contrário dos milagres. A ferida, né? Os estigmatas, né, de Cristo, que deixaram de ser. Aqui não, aqui eles não cicatrizam mais. Então, o que se pode esperar nesse cenário? Que no terceiro dia, ninguém ressuscita, né? Então, aqui é uma mensagem que, de novo, fez eu escolher a música para hoje, porque aqui cita explicitamente a ideia da Páscoa, né? Que Jesus foi crucificado para nos salvar, e no terceiro dia, para dar uma demonstração ali de que ele era realmente o Filho de Deus, ele ressuscita. E aí, é o ver para crer. Hoje em dia, a gente nem crê e nem vê, né? É impressionante a nossa falência, digamos assim, em termos de valores, em termos de ética. Eu tô realmente bem, desculpa até pelo tom pesado do episódio, mas é uma decepção grande. E tem tudo a ver com o Capital, né? De certa forma aí, o nome da música, o nome da banda, Capital Inicial. E eu não sou um comunista, tá, gente? Só para deixar claro. Mas eu percebo claramente quanto isso tem a ver. Eu percebo o quanto isso tem a ver com a nossa mudança de perspectiva, mas de valores, né? Então, por exemplo, com relação à religião, que é o tema aí da música, que é o tema do episódio de hoje. As celebrações religiosas tem outra conotação, elas não são celebradas pelos motivos originais, digamos assim, né? Então, a Páscoa virou um grande feriado comercial, o ovo de chocolate, que está cada vez mais caro e mais sofisticado, que faz a roda girar, que é um novo Natal comercial para muitas empresas, inclusive aí a própria Copenhagen, que eu faço questão de citar aqui, não porque eles pagam algum tipo de patrocínio, mas porque eles representam aí, por não se posicionar, mais uma empresa falida em termos morais, né? A gente vê que o feriado deixou de ter a conotação original de falar sobre família, falar sobre união, falar sobre crença, falar sobre religião. Assim como o próprio Natal que eu acabei de citar, né? Que virou uma data comercial também, a mais importante delas, que é uma troca de presentes ganhando mais importância do que a questão da união da família, do que a questão dos seus valores originais, como eu estava dizendo. Então, isso é uma transformação que acontece porque ela acontece justamente para as crianças, né? Então, assim, as crianças são criadas já há algumas gerações com essa preocupação, e os adultos com a esperança ali dos feriados, de poder se poupar, repousar, descansar, que é o que o fim do ano muitas vezes simboliza. Então é um período para os pais ali de repouso do trabalho, de descanso, né? Folga, e para os filhos um momento de ganhar presente, um momento de comer ovo de chocolate. E é isso que a gente viu essas datas se transformando, né? Então,
isso dá um pouco o tom. Não é à toa, nesse cenário, né, que, de novo, essas datas viraram datas comerciais, que a gente vê os noticiários de números de mortos hoje com a pandemia, e as discussões principais são sobre CPFs e CNPJs, né, que poderiam ser salvos ou que estariam condenados com uma ação ou com outra. E deixou de ter até o lado humano envolvido, né? O fato é que agora, após os terceiros dias de quem está indo embora por conta da pandemia, ninguém vai ressuscitar. E a gente já tem mais de 310 mil. E já passou muito mais do que 3 dias. E as vidas se foram. E não vão voltar. Bom, era isso por hoje. Que vocês tenham tido uma ótima Páscoa. Parem e reflitam a respeito da sua família, das pessoas próximas, das pessoas que são importantes para você. Cuide-se de verdade, com distanciamento social, com muito cuidado, usando máscara, para você não ter que ressuscitar e a gente ficar juntos. E hoje o programa teve essa conotação aí e foram citados vários outros programas de outros episódios que eu acho que vale a pena você ouvir. Se você gosta dos Faleras Musicais, não deixa de compartilhar o programa, falar para os seus amigos que também gostam de poesia e gostam de música sobre o programa, para que a gente aumente aqui a comunidade do programa. Então vai lá e curte o programa, segue o programa no Spotify, segue o Faleras Musicais no YouTube, no canal do YouTube, no Spotify, no Faleras Musicais, o podcast, lá no Instagram, no Twitter, vai lá e segue o Twitter, porque isso tudo ajuda a aumentar o público do programa e eu agradeço demais se você fizer isso, tá joia? Então, e também se quiser contribuir com o programa para que ele continue perseverando e seguindo adiante, tem lá uma campanha no Padrim, tá no link aqui do post, então fica à vontade para ajudar e colaborar aí com a prosperidade do Faleras Musicais. A gente se vê então na próxima quinta-feira com mais um episódio dos Faleras Musicais e até lá, um forte abraço. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.